Quarta-feira, 8 horas da noite, dia 25, um dia muito especial hoje, dia 25 de dezembro, comemoração do nascimento do nosso amado Jesus aí. Mas vamos aqui falar de tilápia, vamos tirar algumas dúvidas, algumas perguntas. E você que vem chegando aí, vai dizendo de que cidade que você está falando e como foi seu Natal. Enquanto isso eu consigo ver como é que está o som. Opa! O som está muito bom. Obrigado, fala assim. Graças a Deus. Estamos pegando a prática aí do som aí. A água do meu tanque está muito barenta. As mais perguntas que mais foram feitas. Solo arginoso possui maior risco de elevar a dureza da água. Como reduzir a dureza da água, né? Quanto investimento para iniciar a piscicultura? Tilápias com 1,2 kg machucados na cabeça, que pode ser? Boa pergunta. Mas a maioria está com problema de água turva, né? E por que a água fica turva, né? Por que a água do seu tanque está ficando turva nessa época do ano? Tá, uma das coisas que mais ajuda a água a ficar turva é a questão de sol. Então, se está chovendo muito, também diminui a luminosidade e acaba o fitoplâncton diminuindo seu tanque e ocorre a renovação forçada, né? Então, na nossa região aqui acabou acontecendo muita chuvarada, graças a Deus. Reabasteceu as nossas minas, nossas vertentes, não sei como é que chama para você aí, na sua região, né, a água, que aqui a gente abastece com a mina e não com a água do rio, então fica mais fácil para nós aí. Então por isso que a gente aproveita aí e reza bastante para chover aí, bastante aí, tá? Em clima de Natal aqui ainda, desejo a você que está entrando aqui, que seu Natal está quase no finzinho, né? Mas na verdade ele se iniciou, né? As festas comemorativas até final do ano, um próspero ano novo, né? Que está chegando aí. E você que vai produzir tilápia e está produzindo tilápia, me conta aí como é que foi seu dia. Aqui não foi muito legal assim, de um ponto de vista, mas foi bacana. Conseguimos tratar as nossas tilápias depois de uma boa pancada de chuva, né? De madrugada. Não saiu energia elétrica, então temos que agradecer a isso, né, por não ter saído energia elétrica, mesmo que tivemos que tratar hoje a tilápia no balde, né? Então, por exemplo, como é que você vai reduzir a dureza em carbonato num tanque se estiver alta? Primeiro a gente precisava saber, né, qual que é a dureza, quanto que está a dureza do seu tanque. Ah, Lucas, está 90, está 120, né? Porque tem a dureza total e a dureza em carbonato, tá? A dureza em carbonato, no caso ali, você diminui, quando estiver até 90, você consegue diminuir só com renovação de água. Quando você não consegue reduzir com renovação de água? Geralmente quando passa de 120 de dureza em carbonato, que aconteceu há muitos anos atrás aqui, que acabei subindo muito a dureza proposital, né, para o meu experimento, e quando veio, passou. Qual que é o desafio de ter dureza muito alta em carbonato? O desafio é que o pH vai sempre estar alto. Você vai medir o pH e sempre vai estar lá com 9, 9,5, final do dia pode bater 11, até 12 de pH. O que você pode fazer se caso acontecer isso com as suas tilápias no seu tanque? Deixar o aerador ligado. Você tem que entender que quando o pH está muito alto, a tilápia não consegue respirar, a diminuir a respiração dela. Então isso que influencia o pH alto para ela de imediato, para você entender. pH muito alto, pouca respiração. Então deixar mais a água oxigenando, ou seja, incorporar ar de fora, tá? Isso ajudou muito para salvar as tilápia aí, tá bom? E você que vai chegando, se tiver pergunta, bora fazer pergunta aí, né? Enquanto isso a gente vai respondendo algumas perguntas aí que já foram feitas. E como é que tá o Natal, né? Como é que tá o Natal? Qual que é o investimento para iniciar a piscicultura? Quanto investimento para iniciar a piscicultura? Olha, por exemplo, para você começar uma piscicultura, se começar do zero, sem ter um tanque, vai sair bastante caro. Calcula ali pelo menos aí 35 a 50 reais o metro do tanque escavado com todos os equipamentos. Aí vai depender do tamanho do tanque, porque quanto menor o tanque fica mais caro, quanto maior fica mais barato, tá? Ora, as máquinas vai trabalhar ali em torno de 15 a 20 reais por metro de tanque construído, tá?
Vai depender também da sua região, qual que é a terra que você está trabalhando, se tem que dar muitos tombos na terra, se já o terreno te ajuda, você pega a terra de um lugar, joga para o outro e tudo se ajeita, ou se você tem que pegar, trazer terra de longe, então isso vai influenciar. Mais uma média aí de R$15 um metro a R$20 um metro de lâmina de ar construído, você vai gastar com horas máquinas, né? Aí pode variar para 25, pode dar 30, depende dos imprevistos que acontecer nas suas propriedades ou conforme o seu projeto aí. Equipamentos e partes elétricas você vai gastar mais ali uns R$30 a R$35 o metro. Se tem sistema de automação ou forma mais simples, por exemplo, tiver um tratador automático em cima do tanque, vai aumentando, né, o custo, e depende do tamanho do seu tanque, vai aumentar mais ou menos por metro quadrado. Tá? Então isso vai influenciar bastante aí para você entender essa questão. O que mais dá para falar? Então você vai calcular ali, vamos dizer, para construir seu tanque. Se você tiver aí, vamos jogar abaixo aí, para não ficar tão forçado aí. Se você tiver aí construir 1 hectare, se puder construir 1 hectare, mas às vezes não vai dar 5.000 metros quadrados, você fazer aí R$50 o metro, então você pode gastar R$250 mil, às vezes vai acabar gastando aí para construir um tanque de 5.000 metros, tá? E às vezes se você construir um de 10.000 metros, você vai gastar só R$40 o metro, vai cair R$35 o metro. Mas Lucas, por que baixa o preço quanto maior o tanque? Por exemplo, se tiver um tanque de 1 hectare, você consegue trabalhar com um silo para 10.000 metros quadrados ou para 5.000 metros quadrados. Então isso influencia muito no custo. O tratador vai ser o mesmo, né? Talvez só um modelo um pouquinho maior, mas ainda assim vai ficar mais barato, tá? Areadores, geralmente isso não vai mudar tanto, então conforme a metragem, a quantidade de peixe, você vai acabar colocando mais ou menos areador. Então ali o areador você vai controlar. Sistema de automação, por exemplo, se você adicionar um sistema de automação num tanque de 1 hectare ou de 1.000 metros quadrados, o custo é o mesmo do sistema de automação, é uma sonda e acabou. Entende? Então por isso que às vezes tanques maiores começa a ficar mais barato o metro, mas em volume de dinheiro você vai gastar um pouquinho mais, tá? Para você entender. Começamos com esse custo ali, então agora você já sabe o custo para você construir o tanque mais ou menos. Tem que correr atrás do orçamento, outras coisas assim, né? Só para você ter uma base do tamanho do investimento que você vai fazer. Agora o custo de manutenção. Calcula ali como a energia subiu, trabalhando com 8 peixes por metro, você vai gastar em torno ali de R$1 por quilo de peixe, tá? Por que R$1? Porque hoje nós estamos levando o peixe a 1,2 kg, não é mais 800 gramas, né? Então 800 gramas você gasta X energia. 1,2 kg você já gasta Y energia, gasta muita energia a mais, porque os últimos 60 dias que vai chegar de 800 para 1,2 kg, tá tudo praticamente ligado, todos os areadores ligados, porque você está no limite do seu tanque. Então você vai gastar um pouquinho mais de energia. Então calcula R$1 de energia e daí você calcula, a gente fala essa média 1,5 de conversão, mas pode calcular ali 1,6 de conversão, tá? Ou seja, daí você faz o preço, eu vou fazer o preço da ração a R$2,70, mas tem mais barata, depende da região, tá? Então tudo varia de região para região. Vai dar em torno de R$4,32 mais R$1 de energia. Nossa, o calculador não quer funcionar aqui. Mais R$1 de energia, né? Dá 5,32 e de repente você pegou um juvenil a 70 centavos. Então você já está com custos fixos para você se manter até entregar o lote de 1,2 kg, no mínimo R$5, tá? A calculadora aqui está falhando. Então você calcula ali no mínimo R$5 de custos, tá? Então você calculou ali no empreendimento ali no tanque de 5.000 metros, para começar do zero, você vai gastar no mínimo R$250 mil, e depois você vai gastar mais em torno de R$5, mas assim, é o custo brutinho, vai surgir outros imprevistos, não foi posto cal, não posto sal, que você vai gastar um pouquinho a mais. Então é ali, assim, a gente vai jogando só para a pessoa que está interesse de começar a calcular, ou se você quer expandir. Qual que é o segredo? Então vocês escutaram aqui que gasta R$1 mais ou menos por quilo de peixe nessa fase aí, ou mais, depende da região, como é que está o preço da energia, para produzir um peixe de 1,2 kg. Para quem você paga essa energia? Para quem vocês estão pagando essa energia? Vocês estão pagando para a distribuidora, né? Ela que está ali distribuindo a energia para você e vendendo a energia para você, tá?
Então a distribuidora está fazendo esse processo ainda. Então já existe o mercado livre de energia que está saindo aí devagarzinho, que vai ser que nem uma operadora, né, de telefone. Então você vai ter a distribuidora, mas você vai comprar energia de A, B, C, D, E, F, G, H, tá? Então já existe isso, mas nas propriedades rurais ainda não estou sabendo ali quando é baixa tensão, né? Quando tiver por demanda você já tem essa opção. Mas daí tem a TUS e tem umas outras taxinhas ali, tá? Mas o que eu quero ressaltar para você? Que fazer dinheiro com a tilápia cada vez vai ser mais difícil, só com a tilápia. Então você tem que, se você quer continuar produzindo tilápia, você vai ter que começar a verificar o que você pode ajudar a tilápia. Então uma forma de você ajudar a tilápia, né, na forma mais simples, fornecer algo para ela, seria se você conseguir fazer uma fábrica de ração, mas depende a logística dos insumos que você tem, se compensaria ou não, né, teria que ter insumos muito baratos, e projeção para vender a ração futuramente, talvez para os vizinhos, alguma coisa nesse sentido, mas dá muito trabalho, é muito estresse, então são poucas fábricas que são caseiras e que dá certo, que vai para frente, tá? A maioria prefere comprar, tá bom? Mas outra coisa que você pode fazer é vender energia para você mesmo, tá? Então aquele R$1 lá que você pegou, e se você tiver como financiar no banco, você vai vender energia para você, mesmo que tu paga a TUSNES, que está ali na nova lei e gradativamente está subindo 15% ao ano, ainda assim vai compensar, tá? Se você pegar. Por quê? Porque hoje as placas solares baixaram de preço para você instalar, tá? Aqui na região do Paraná, até esse exato momento, até o final do ano que eu conversei com os amigos da DAPAR, ali tinha ainda subsídio no nosso governo estadual, então subsídio nos juros, né? Então quer dizer, você pega um dinheiro, tem subsídio de juros, você praticamente não paga nada de juros e você vende a energia para você mesmo. Qual que é o desafio, Lucas? O desafio é o começo. Todo começo é muito desafiador. Por exemplo, você vai instalar a placa solar, o dinheiro você vai gastar praticamente igual. Na verdade, agora que está mais caro, 70 centavos você gasta menos, né? Então você vai acabar economizando. Por exemplo, vamos fazer cálculos aqui, que a gente tem que trabalhar bastante com a calculadora. Vamos ver se ela funciona aqui. Vamos supor que você gaste 15 mil kW mês, média, ano. Se as parcelas do teu financiamento... Meu Deus, não sei por que a calculadora não quer funcionar aqui, ó. A parcela do seu financiamento, vamos falar assim, você pega lá com juros, 8 anos, 2 anos de carência ainda, né? Eu vou dobrar o valor para vocês. Vamos falar que você pegou 250 mil, vai dobrar até o final em 10 anos, tá? E 2 anos de carência. Dá R$ 62.500, tá? De parcela por ano. Vai dar até menos, tá? Com subsídio nos juros. Lucas, mas eu não sei, não entendi teu cálculo. Tá bom, então vamos lá. R$ 62 mil, 60 mil, para arredondar e ficar mais fácil. Você gasta 15 mil kW mês, vezes 12. Então você vai ter 180 mil, né, quilowatts ano que você gasta. Eu chegava a gastar até mais por isso, tá? Chego a gastar mais às vezes ali, depende da densidade. Então você vai pegar os 60 mil dividido por 180. Então significa que teu custo de energia ficaria 33 centavos. E hoje você está pagando quanto para a distribuidora? Mas daí vai ter mais a taxinha, vamos calcular mais ali umas taxinhas que vai subir para cá e tem rolê para cá, vamos calcular 25% em cima disso, tá? Então vai para 41 centavos teu custo da energia. Você está entendendo agora? Você está aprendendo a aproveitar as oportunidades. Desses 41 centavos, vou dar menos 70 centavos que hoje é o custo, então estou economizando 28 centavos por quilowatts, vezes 180, então eu acabo economizando 50 mil reais, tá? Ponta a cabeça aí, peço desculpa. Então eu acabo economizando 50 mil reais. Em vez de eu pagar para a distribuidora, eu economizo 50 mil reais. Então compensa fazer esse investimento, tá? Porque você vai economizar. Nos anos atrás, quando eu fazia a conta, ele mal zerava, ou seja, eu em vez de pagar para a distribuidora, eu não vou pagar para a distribuidora, eu zero lá. Mas eu tenho que pagar para o banco a parcela. Aqui, agora, como virou o negócio da energia, está inflacionando muito,
e não sei porquê, mas sempre tem esse problema que o governo vai segurando e não deixa aumentar, uma hora explode, né? E vem uma seca, vem bandeira vermelha e tudo. Aí você fala assim, tem bandeira vermelha, vai diminuir. Mas mesmo assim, você pode calcular 60 centavos, né? Se você contar, vamos tirar 10 centavos aqui, você ainda acaba economizando 32 mil reais. Na pior das hipóteses, mas é muito ruim mesmo, na pior das hipóteses, você em vez de pagar para a distribuidora, você vai pagar para o banco. Tá? Isso com 2 anos de carência, calculando 100%. Né? Um juros altíssimo. Para dar 115% é 8% ao ano. Tá? Então ele vai te dar, acho que 115% no final. Mas, que nem aqui na região do Paraná tem o subsídio, né? Então vai reduzir, se não me engano, 4%, vai cair para 4%. Então já vai cair ali, vai aumentar uns 70% provavelmente aí a questão de juros a mais que você vai pagar. Só para vocês entenderem. Então hoje, infelizmente, na criação de tilápias, indiferente do seu tamanho de produção, você não pode mais bobear. Você tem que se tornar um empresário. Você tem que começar a pensar diferente. Então a gente vê hoje muitas propriedades estão pondo à venda, mas a maioria da propriedade que está sendo posto à venda que tem tanque é porque não tem placa solar, porque ela não investiu e ela não foi atrás para verificar se não ia se tornar mais viável. Ela simplesmente pegou a calculadora, tá? E fez ali o cálculo, o peixe está R$7, R$7,30, né? Aí meu custo vai chegar a 6 no mínimo, aí 1,30 e às vezes perde um pouquinho de peixe ali, para lá, e ela está integrada. Se ela está numa integração, então nem se fala, né? Não sobra mais nada, né? 56% do seu custo de energia, do que você vai receber de uma integradora é energia, mais ou menos isso aí, de 50, 56, 60, depende, né? Pode bater até 66%, depende do ano, depende de tudo, como é que está alojado. Aí você fala assim, não dá mais lucro, vou vender a propriedade. Mas se tu tiver energia, condições de produzir energia para você e vender para as tilápia, esse dinheiro volta e você acaba tendo uma sustentabilidade na sua piscicultura, tá? E você que está chegando aí, se tiver mais perguntas sobre tilápia, podemos falar sobre águas turvas. Um pouco chato os cálculos, sim, é um pouco chato, mas é para abrir a sua mente, tá? Então, quem não sabe, acabei de voltar de Orlando, a gente estava em Orlando. Lucas, por que você vai nos Estados Unidos? Faz férias? Sim, a gente faz uma férias, fomos um dia no parque. No resto a gente foi atrás para aprender novos negócios. Temos que aprender novos negócios. Ver como é que é a parte da exportação de tilápia lá, como é que fica para exportar a tilápia para lá, conhecer as pessoas que já trabalham com a venda de tilápia na região, né, de Orlando, Estados Unidos, aprender como eles fazem dinheiro lá, como o americano faz o dinheiro. Uma coisa que vocês podem ficar absurdamente pasmo, por exemplo, que não dá para pegar o Uber lá. Gente, não dá para pegar o Uber lá. Você vai pagar 40, depende, no mínimo vai ser $50 para você pegar um Uber para ir até o teu hotel. Vamos lá, você chegou lá no aeroporto de Orlando e vai para o teu hotel, né? O hotel é tudo longe, vai dar 20, 25 quilômetros pelo menos, né? Então você vai gastar $50 no mínimo Uber. A 300 pila de Uber, né? E quanto custa um aluguel de caro? O aluguel de caro lá vai custar em torno de $60, né? Mais ou menos com as taxas, com seguro, tudo bonitinho. Um carro tranquilo, um carro não tão novo, mas você vai gastar $60 por dia. E o combustível lá para você encher um tanque, você vai gastar uns $30, mas aí o carro tem que ser bem esportivo. Um carro normal vai gastar $23, tá? Um Corolla, um Cruiser, esses sedãs aí, você vai gastar aí em torno de $23 para encher o tanque, mas você vai andar pra caralho, né? Então você que pensa um dia viajar, já te aviso, alugue um carro, tá? Compensa. E pegue todos os seguros, o seguro mais completo lá, tá? É isso que eu aprendi lá, porque o primeiro dia que eu cheguei lá não tinha alugado um carro, né, de imediato. Então, sorte que o amigo forçou. Essa segunda vez que a gente foi lá, tendo a oportunidade de novo, a gente já tinha alugado um carro também, né? Alugou outro dia, a gente pegou o Uber no aeroporto, né? E acabamos alugando outro tipo de carro lá mais próximo. Então, por exemplo, a pessoa, só para vocês terem uma noção, aluguel de carro lá, o cara lá vai gastar, tem um rendimento, mas jogando muito baixo, só para vocês terem uma ideia, o cara que aluga o carro, ele tem um rendimento em torno de 5% do valor do veículo lá. Assim, mas assim, vai ter 15, não vai dar 15 dias de aluguéis o carro, tá? Vai dar uns 12 dias de aluguéis de carro,
E ele alugando mais barato, ele vai ter ali um rendimento de 5 a 6% ao mês. Então lá é normal, existe um aplicativo chamado Tour, né? E o proprietário fica alugando o carro, porque dá muito dinheiro. Você imagina, aqui no Brasil o nosso carro só dá despesa, né? E lá não, lá dá lucro. No dia que ele não está usando, ou se ele está viajando, vai para outro estado, pega um avião, ele pega lá e deixa o cara lá para alugar. Então, ó como é interessante. Às vezes você assistiu o Elon Musk fazendo uma nova frota que vai ser toda automatizada, a questão de automático sem motorista, os Uber sem motorista, que está lançando, que você deve estar visto, já visto, você agora começa a entender por que está acontecendo isso. Porque precisa muito. E adivinha, tem vaga para o Uber lá. Eles não vencem. Tanto gente que vem. Uma outra curiosidade para você, mais de 700 mil brasileiros visitam Orlando por ano. Aí você fala assim, nossa Lucas, agora a crise, o dólar está R$6, não muda nada. Tá? Ainda continua vindo muito brasileiro lá, e fora os outros lugares do mundo que vai a Orlando. É muita gente. Outra coisa, em Flórida, mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 famílias por dia, pelo que me falaram, vem morar em Flórida. Então é um estado lá dos Estados Unidos que é muito bombado, é de direita, né? O governador lá é de direita, então tem muito incentivo e acaba vindo mais. A área de construção civil, de cada 10 pessoas que a gente conectou, 8 trabalham com construção civil, ligada à construção civil. Então a gente foi aprendendo muitas coisas, né? E o rendimento na construção civil, no mínimo, equivale ali, pela gente, pessoas que já trabalharam, que já estão nesse ramo um pouquinho mais tempo, no mínimo é 30% ao ano o rendimento, mas no mínimo. Só tem uma questão, aqui no Brasil a gente demora para construir ali 12, 16 meses para terminar uma casa, lá com 6 meses já está pronto a casa, mais 2 meses de venda, então com 8 meses já está pronto, né? Do zero. Se pegar e fazer um flip, o que é um flip? É pegar uma casa um pouquinho mais velha e reformar ela, em questão de 4 meses já está pronto e vendido, né? Demora uns 2 meses a reforma e 4 meses, 2 meses para venda, tá? O negócio de venda da casa lá é um pouquinho mais legal, você oferta ela no mercado, daí você tem que receber proposta, é bem doido lá, bem interessante. Não me aprofundei nisso lá não, né? Então são coisas interessantes que a gente acaba vendo que com essa, vamos falar assim, com essa desvalorização do real, a gente tem que começar a ter novas ideias. Como é que a gente vai ter novas ideias? Visitando outros países, né? Vendo como é que eles trabalham, como é que, vamos falar assim, Estados Unidos é tão próspero, apesar de ter a esquerda por 4 anos e saindo agora, né? Dificultou um pouquinho, criou umas leis mais abertas, né? Mas é o problema deles. Mas ainda assim continua sendo muito próspero. Então eles são um povo muito educado, eles têm uma experiência de educação no trânsito magnífica, flui o trânsito. Claro, tem horário de pico, como toda cidade tem, né? Mas mesmo assim ainda acaba fluindo o trânsito, muito bacana, flui pra caralho o trânsito. Gostei de visitar lá, vou visitar mais vezes, né? Outra coisa muito interessante, que eles vendem mesmo que é mais caro, tá? Você pesquisa lá a Amazon, vai na Walmart. O Walmart é um mega mercado lá, talvez você já ouviu falar. O Walmart é mais barato e ainda assim tem coisas, mesmo produto vendendo na Amazon, o dobro mais caro, né? A entrega lá, estão batendo em 12 horas, depende do produto, estão fazendo entrega na casa. Então você pede, por exemplo, agora que é 8 horas e 24 da manhã, da noite, 5 horas da manhã já está batendo a entrega na porta. Então eles estão tão agilizados assim. Parte que você, assim, mais difícil de acostumar, alimentação. Então a alimentação é mais pesada, mais gordura, muito mais calorias, tá? Não é fitness, vamos falar assim, nós aqui acostumados. E deixa eu ver se a tua pergunta já foi. Boa noite, doutor, Feliz Natal aí pra você. Se não, né? A tua pergunta não, da cabeça machucada não. Tem que verificar o seguinte, tá? Como é esse ferimento na cabeça? Por exemplo, às vezes já acontece de se machucar e gerar um fungo e virar um buraco, né? Tem que ver que tipo
de machucado que é, né? Quando o peixe fica maior, começa a surgir, né? Está muito adensado, então às vezes pode acontecer de ser um fungo, né? Ou um parasita, né? Que dá aqui na cabeça e forma e dá um buraquinho, né? Você vê um buraco. Aí você tem que... Isso, lembra um fungo, exatamente. Daí começa. Exatamente, é isso aí. Depende dos fungos. Então é mais raro acontecer. Geralmente não é um ataque muito grande, né? É um e outro que acontece, tá? Não é geralmente, né? Depende, às vezes pode ser meio violento aí. Pra mim só aconteceu violência, vamos falar assim, quando eu fiz um manejo, uma rapa de um tanque. Joguei para outro tanque, ia carregar em 2 semanas, vamos falar assim. Eu fiz esse manejo, não fiz protocolo de cal e sal, né? Eu transportei 1 tonelada, dessa 1 tonelada eu perdi acho que 300 quilos, né? Mas fungou tudo. Deu buraco em tudo que é lugar, né? Era um peixe grande também, de 1,2 kg, então eu manejei, deu fungo e furou a tilápia carne viva. É absurdo de ver a tilápia viva, dá dó, né? Mas a gente não tem como ver na água sem nem se tocou, mas na hora de nós carregar, aí depois o frigorífico da gente viu, falou, nossa, como é que tá viva ainda, né? E a gente lembrou isso aí. No verão acontece mais isso aí, tá? Então tem que ver a quantidade. Se tá com 1,2 kg já tá para carregar aí, tem que aguentar o repuxo, tá? Então seria isso aí, mais ou menos aí, Joab, aí para responder você, né? Assim por cima que a gente já pegou, seria isso aí. Se tiver mais perguntas aí, a gente vai falar de peixe, Orlando, visitas, investimentos, a oportunidade é agora. Uma coisa que posso falar para vocês que acompanham aqui, a gente também nunca imaginou. Quando começou o ano de 2024, nós não tinha passaporte, tá? Nós nunca imaginou que ia fazer esse tipo de viagem internacional, né? Isso não é para nós, né? Mas só o fato de nós ter decidido fazer o passaporte, e quando nós fizemos o passaporte, nós enrolamos para fazer visto, tá? Porque nós nunca pensamos em ir para os Estados Unidos. Fala, por que eles vão para os Estados Unidos? Né? O que vão fazer lá? Jamais vão para lá, né? É isso que passa na nossa cabeça. Mas uma coisa que todo mundo fala, e eu posso falar agora, é o seguinte: se você está preparado para as oportunidades, elas surgirão, né? Então, quando nós fizemos o passaporte, deu a oportunidade de ir também para Portugal, né? Sem passaporte, nós ia ter que fazer. Então, nós já tínhamos o passaporte. Depois que tinha o passaporte, o pessoal falou, faz o visto, não custa tanto assim. Custa pouquinho, sim, custa, né? Vai dar uns 500, vai dar 1.200, 1.300 reais, mais ou menos, por pessoa, né? Aí você tem que ainda se deslocar. Custa, é um investimento, né? Mas hoje que eu passei, as experiências que eu passei, eu falei, vale tudo a pena. A expansão de mente é muito grande. O que é expansão de mente? É você, por vídeo, por mais que a gente poderia postar vídeo, mostrar, fazer live, não tem como transmitir. É só indo lá, pisando naquela terra lá, né? Naquela bendita terra lá, né? Eu até peguei na terra lá de Orlando lá, e falei, é pura areia, gente, vocês não têm noção. Eu até me assustei, né? Fui lá no meio do mato, lá falei, vou ver essa, parece praia, e nós não tava na praia, né? E daí a gente vê as experiências, a gente começa a entender por que eles são prósperos. O que é prosperidade? É educação, né? A parte financeira, eles trabalham justo, tá? Já vou falar alguma coisa para vocês mas não é falar mal, é para vocês entenderem que já estamos pegando. Se você é atendido por um brasileiro lá, tanto faz, não é todos também, não vamos julgar todo mundo. Mas a chance de um brasileiro cobrar muito mais do que precisa é muito maior que você conversar com o americano. O americano, ele só quer o que é justo. E pronto, acabou. Ou seja, ninguém trabalha de graça e cobra aquilo lá. Não importa se você sabe ou não sabe das coisas, né? Dificilmente, ele não vai passar a perna em você, né? O americano, né? Não que ele não possa, tá? Construção, essas coisas assim, vai acontecer. Então, os advogados, essas coisas assim, querem abrir empresa, contador, essas coisas assim. O brasileiro já não. O brasileiro sempre vai cobrar muito a mais. Isso a gente vai descobrindo, né, com o tempo de permanência lá e conversando com as pessoas. Porque as pessoas que foram antes lá acabaram quebrando um pouco a cara, né, e compartilham. E outra coisa muito bacana que acontece lá é o seguinte: se você decidir morar lá, enquanto você não for morar lá, todo mundo te chama para vir. Não, vem aqui para essa terra. E quando você for morar lá, todo mundo se afasta de você, porque todo mundo, abre aspas, né, estou sendo muito amplo aí, a maioria, então, vamos falar assim, das pessoas vão querer que você sofra
o que elas sofreram quando elas passaram os perrengues lá os primeiros meses, né? Mas faz parte do ser humano, né? Faz parte da nossa cultura. E isso me lembrou muito na criação de tilápia. Por quê? Porque quando eu comecei a produzir tilápia, eu fui atrás dos produtores mais próximos e maior produção. E todo mundo quer que você, né, maioria, quer dizer, estou generalizando aí, a maioria quer que você se exploda, quer que você se dane, quer que você sofra como ele sofreu. Porque realmente os primeiros, pega ali há 20 anos atrás, os primeiros, não existia internet, e foi tudo no peito, sem informação, poucas informações. Hoje tem mais informações. Então o canal, quando eu criei o canal, justamente foi para divulgar. Então a maioria, na época, condenou a questão do cal, às vezes até hoje condena os protocolos de cal e sal, né? Mas hoje a maioria já consegue aplicar. E a gente fica muito feliz, né, nesse finalzinho de 2024, por ver os resultados, né, pela constância de estar fazendo, divulgando, por mais que seja cansativo, tem gente ainda que ainda não usa o protocolo do cal e sal, faz só o sal, né, e acaba perdendo muito peixe às vezes, tá? Então a gente vai ficar repetindo isso incansavelmente até cansar. O trato uma vez por dia também, né, até hoje ainda existe muito paradigma em cima disso. Qual que é certo? Tratar uma vez, 10 vezes por dia. O certo é aquele que te dá mais resultado. Então, se 10 vezes por dia está dando mais resultado para você que tratar uma vez por dia, continue tratando 10 vezes. Mas se você está tratando 10 vezes por dia e não está alcançando resultado uma pessoa que trata uma vez por dia, você tem que fazer a pergunta: por que eu estou tratando tantas vezes por dia? Por que eu estou tendo tanto trabalho? Se outra pessoa está tendo a metade da metade da metade, ou seja, 10% do seu trabalho, e está tendo mais resultados, né? E outra coisa também, né, convido a vocês por que vocês não estão compartilhando, transbordando o que vocês aprenderam, né? O que vocês aprendem no tanque de vocês. Eu sei que vocês muitos aprendem comigo, compartilham também, mas e as experiências que vocês estão tendo, a visão que vocês estão tendo? Eu não tenho a visão de toda a tilápia, não sei de tudo, nunca vou saber de tudo. Eu sempre falo, talvez eu sei 1% da tilápia, talvez eu abri caminho para surgir novos manejos, novas técnicas de produção. Talvez, e talvez não, talvez atrapalhei, né? Não sei. Mas enquanto está dando resultado, vamos continuar assim, até que surjam outras técnicas com melhores resultados, né? Mas eu sempre desafio a todos que me acompanham, por que não está transbordando? Vocês não têm noção, o verdadeiro aprendizado é você ensinar. Então, às vezes já matou. Hoje a minha criação de tilápia está dando certo por conta das suas dicas aqui nas lives. Essa questão de tratar somente uma vez ao amanhecer, os meus vizinhos não aceitavam. É isso aí mesmo. Mas faça a sua parte, né? Não se preocupe com os vizinhos. Tenha resultado, né? Se eles querem tratar 10 vezes por dia, continue tratando 10 vezes por dia, né? Mas entende? O que é expandir a mente? É você fazer pergunta. Por exemplo, estou lá nos Estados Unidos, primeira coisa que eu faço pergunta, né? Daí o Jaber, até que viram que minhas tilápias cresceram mais rápido que a deles. Olha só, que magnífico, né? Obrigado aí por compartilhar. É isso aí. Então é isso que acontece. Aí quando viu, vamos tratar uma vez por dia. Por que ficar trabalhando, né? Então por que eu tô indo nos Estados Unidos? Por que eu tô aprendendo coisas novas, né? Sai caro pra caralho. Vocês não tem noção quanto que dói nessa época do ano, né? Isso que a gente foi justo meio fora de época, abre aspas, né? Fora de épocas, antes do Natal e voltando antes do Natal e voltando, justamente para economizar um pouco e para conectar com as pessoas, né? Com certeza, né? Isso é fato, é lógico. Tivesse ficado no Natal e Ano Novo, ia conectar com muito mais pessoas, talvez ia até fazer negócios, né? Mas daí teria que ter ido mais tarde. São decisões. E hoje eu vejo o seguinte, é melhor eu ter ido mais cedo e voltado e perdido conexões do que não ter ido. Então fica na minha cabeça. E você que é produtor de tilápia, você também tem que ter essas decisões. Se você pegar e instalar placa solar que você não instalou, é muito melhor você instalar do que você nem começar. Nem que seja menos. Não vou fazer um projeto muito grande, tenho medo de conseguir pagar, vou fazer só a metade. Não tem problema. Faça a metade, mas faça. Faça esse investimento, né? Porque é uma energia ainda nós vamos sempre precisar, né? É um negócio no mundo que, se eles cortar isso, acaba com muita coisa. Então, por mais que exista tecnologia, eles vão segurar por muitos anos o negócio da energia, porque isso movimenta a economia, né?
A economia precisa de pessoas e virar o negócio tem que virar, né? Não adianta dar tudo de graça, então morre tudo, tá? Morre todo o sistema capitalista, todo o sistema comunista, morre tudo, tá? Precisa entender. Então tem muita tecnologia que é escondida justamente porque ia acabar a comunidade, tá? É assim que funciona. Então, por exemplo, espero que vocês tenham gostado da parte de Orlando, espero que vocês estejam entendendo, né? E eu convido a vocês, segue pessoas que estão lá, novos canais, e começa a olha só, o cara tá falando de aluguel de caro. Uma coisa mais magnífica quando eu cheguei em São Paulo, só veio anúncio de aluguel de caro. Só veio anúncio de aluguel de caro, gente. Pra mim, quando eu tava no aeroporto. Alugue caro, faça Pix, parcela em tantas vezes, papapá, né? Porque você chega nos Estados Unidos, lembrando, uma boa dica, você chega nos Estados Unidos, não existe parcelamento. Existe o crédito, sim. Você passa teu cartão, vai pagar 4,5% do UF em cima do que você gastar, mais a conversão do real pro dólar, né? Então, depende, a sua fatura vai mostrar quanto que tava, né? E calcula em cima 4,5% a 5% em cima. Depende do operador de cartão, talvez vai até mais, né? Então, calcula, você gastou R$1.000, vai ter lá uns 50 a mais já, só de UF de transação, né? Existe aplicativo, Wisen, tá? Então é um banco digital que você faz Pix do Brasil para ele mesmo e lá você converte para o dólar. É mais barato, tá? Do que cambiar. Ele vai trabalhar com 1,1% do UF, mais a taxa dele 0,8%. Vai dar 2%. Câmbio, o mais barato que eu consegui foi 3,5%, tá? Casa de câmbio. Então ali você tem a comunidade, você está lá nos Estados Unidos, por exemplo, comprei pouco dólar, né? Mas tem em reais, né? E tô lá, acabou, gastei, sei lá, comprei uma coisa. Então você pode simplesmente faz um Pix, em questão de 1 minuto você tem dólar lá para gastar. Então é o Wise ou o Nomad, né? São os principais ali, bancos internacionais que tem essas taxas baixas. Vai perder 2%, sim, vai perder 2%, mas é melhor do que perder 3,5%, né? Tá? E melhor que ficar levando dólar, né? Uma outra curiosidade muito legal, que lá os pedágios, né, tem os pedágio com a tag, que é automático, né? E tem o pedágio que é com dinheiro. Não tem gente. Você pode pagar com dinheiro, mas é troco exato. Então você tem que trazer o troco exato lá e para e põe, tá? Então nós não precisamos fazer isso, não. Nós ia fazer até um vídeo mostrando. Então não tem gente nesse pedágio. E se você passar, até você ganhar a multa e tá tudo bem, né? Se você não tiver troco, passa e vai dar multa lá e tudo certo, né? Para você ver como é que funciona. E mercado, né? A gente tem que pedir desculpa, a gente vai lembrando ali, a gente acaba esquecendo de filmar, porque a gente está vivendo lá e acaba filmar. O que a gente mais gostou do mercado? O autoatendimento. Então, falar assim, dá 70% dos caixas é autoatendimento e tem 30% com pessoas. Então você vai lá, pega fruta, tem a balança, você faz tudo, muito tranquilo. Não tem ninguém te conferindo, só no final, né? Só no finalzinho que tem alguém na porta só para olhar teu ticket, se é do dia, se é da hora, né? Se você comprou ali, né? Mas isso porque tem muito turista, então a região tem muito turista, então vai ter sempre os espertinhos aí que vão querer se aproveitar do sistema. Mas se tu ir em um lugar, né, que não tem turista, tem americano, é normal e funciona o negócio, tá? Então é muito bacana, porque fica rápido, fica ágil, né? Muitos caixas, muito ágil, essa parte aí, né? Então, por exemplo, daí você pode pensar um dia fazer investimento. Você fala, Lucas, mas eu não penso em fazer investimento lá, jamais, eu não vou ir para lá. Mas você pode investir lá, tá? Você não precisa lá para investir. Isso é outra coisa que você pode pensar. Você imaginou, às vezes, você investir ali $1.000 e tirar 5%, vai dar 50 dólares, né? Aí você vai ter lá, você imagina lá, só vou confirmar que hoje é Natal, né? Vezes 5%. 50 dólares, né? Você investir $1.000 e tirar 50 dólares por mês. Que alegria, né? Não seria bacana isso aí? Mas existe essa possibilidade, né? Então, falo isso para você expandir sua mente. Às vezes você tem um dinheiro para investir, fala assim, pô, tem que aprender mais o mercado dos Estados Unidos, tem que ver que eu posso investir, mesmo que agora que o real esteja desvalorizado. E outra coisa, você imagina você comprar dólar,
e o dólar, você ganhar essa rentabilidade, né, que seja 3%, vamos jogar abaixo, então vai dar 36% ao ano, né, e ainda assim, a gente sabe que a tendência é o real se desvalorizar mais ainda, se não houver mudanças. Então, a princípio, não é previsto mudanças, e sim é uma boa desvalorização da nossa moeda. Então, às vezes, você comprando dólar, você pode fazer isso. Lucas, eu não quero arriscar e investir. Então, você pode, por exemplo, uma dica que eu dou para você, de uma forma simples, que você pode fazer. Você pode baixar o aplicativo Wise, comprar lá $100 que seja, fazer um Pix e deixar lá. E depois você pode reverter a conversão, você vai pagar essa taxa de 2%, né? E reverter, então o total tem que dar 4% a mais de rendimento. Mas você pode comprar dólar, e daí se o dólar subiu 10%, ou 15%, 20%, você pode reverter e transformar em real sem problema nenhum com o aplicativo, se você só quer isso. Mas não é lógico, tá? Lógico é você converter para o dólar e ele ficar valorizando, ou seja, você rentabilizando ele e ainda mais a valorização. Porque prestação aí, aqui está 120 a 36%. Rapaz, a 36 eu não vou saber aí como é que tá o valor da 36, que eu não estou trabalhando com ela aqui, tá? Se eu estivesse trabalhando, daí eu ia ficar sabendo. Então eu vou estar desatualizado aí, não vou poder te ajudar essa vez, Edilson. E aí, Cleberson, brabo do lago. Saudade de nadar naquele lago lá em Orlando, né? Saudades dos jacaré lá. É maravilhoso você poder nadar num lago sabendo que um jacaré pode vir te visitar, né? Aqui eu tô acostumado com as cobras e as aranhas, mas jacaré dá um pouquinho mais de medo aí. E quem tiver mais perguntas sobre tilápia ou investimento, Orlando, né? Aí você fala assim, Lucas, o que fez você levar lá? O que você acha que fez? Decisão. Uma decisão de fazer um passaporte, uma decisão de seguir um chamado, sentir queimar no coração, né? Simples decisões. E eu aposto que você, às vezes, está assistindo essa live, você tem, é só pro Lucas, é só pros outros, e às vezes é para você. Se você expandir a tua mente, qualquer negócio seu, você pode pegar essa ideia. Por exemplo, a ideia da tilápia. Você tem que parar, que a tilápia não vai dar mais dinheiro, gente. O que é? Vai ter a oscilação do mercado, às vezes vai ter a sorte da tilápia gorda e o preço tá bom, ou às vezes tu vai ter o azar do mercado, a tilápia tá gorda e o preço tá ruim, você tem que vender. Você tem que trabalhar com ela, ou seja, aproveitar e vender energia para ela, para você ter uma rentabilização, e se a tilápia estiver ruim, pelo menos você vai ganhar um aluguel da energia, tá? E os outros negócios que você faz, também não pode fazer algo parecido? E aí? Pode ou não pode? Às vezes pode fazer algo parecido aí para você entender. Porque nós somos brasileiros, nós somos empreendedores, somos... O que nós somos? Somos diferenciados, nós não temos limitação, tá? Nós não temos limitação. Nós somos muito... como é que eu vou dizer? Muito aberto. Comparado aos outros países, são muito fechados nessa parte de imaginação, né? Não que não seja desenvolvido, mas nós brasileiros, por essa liberdade que nós temos, né? E por um fato chega a ser essa arrogância de tanta liberdade que nós temos, nós fazemos coisas inimagináveis, porque a gente não tem limite, tá? Então, por exemplo, não existe nos Estados Unidos atravessar o pedestre não atravessa sem o sinal estiver pronto para ele. Tu não vai ver um pedestre americano atravessar a rua sem o sinal do pedestre estiver liberado. Ele não vai, tá? O brasileiro vai, tá? O brasileiro vai, não tem jeito, né? Porque nós somos livres. Qual foi sua melhor estratégia na piscicultura aqui? Rogério Kohler, bobear o parente aí. A minha melhor estratégia, eu estava explicando aí, é vender energia para minha tilápia. É a minha melhor estratégia. E eu passo essa estratégia para vocês. Por mais que você não acredite, mas use calculadora. Hoje, se eu fosse começar uma produção de tilápia, eu diminuiria a área, se fosse preciso, mas ponharia placas solares, né? Ou, depende se tem granja, alguma coisa, gerador, biogás, uma coisa assim, tá? Se você tiver granja, alguma coisa. Porque às vezes você tem suinicultura, ou avicultura já é mais difícil, biodigestores, mas deve existir já, tá? Só ir atrás. Mas leitaria, né? Então a melhor estratégia hoje é trabalhar com a tilápia. Vocês têm que entender, a tilápia cada vez vai dar menos dinheiro para pequenos produtores,
Megas produtores grandes, que tem área, é diferente, mas eu estou falando de pequenos produtores. O que é pequenos? Com 2 hectares, 3 hectares de lâmina de água aí. Somos pequenos, tá? Isso é pequeno. Isso é que nem criação de porco e frango e vaca. Isso só vai aumentar, né? Então nós pequenos, nós temos essa chance de conseguir produzir energia para nós mesmos, ou seja, vender energia para a tilápia. Então a melhor estratégia hoje, rentabilizando, se a tilápia estiver ruim, você ficar mais tranquilo, é vender energia para você mesmo. Essa é a melhor estratégia que eu vejo hoje, tá? 2024 finalzinho, tá bom, Rogério? Qual a similaridade de fazer um iron e empreender? Ah, Kleber, qual que é a similaridade? A persistência. Então, por exemplo, assim, estamos falando de tilápia, vamos começar a produção de tilápia. Vai ter que ter persistência, né? A melhor época de começar com a tilápia é agora, em crise. A melhor época de você começar é em crise. Vai ter gente parando, vai ter equipamentos baratos, vai ter propriedades às vezes que compensa comprar em vez de você fazer tudo novo, porque a propriedade não se preparou, ou ela se cegou, ou ela está tão desanimada que não está usando a calculadora para vender energia para ela mesma, né? Então ela não está vendo essa saída, ela simplesmente só está vendo o dinheiro indo para a distribuidora e não vê uma solução clara que ela possa fazer, né? Então acontece esse tipo de coisa. Então é persistência e habilidade, né? Então, por exemplo, um iron é ter que aprender 3 habilidades para completar a prova. Então, para você produzir tilápia, você vai ter que ter 3 habilidades também, né? Uma que é a parte de produção, né? Estratégia, né? E o que mais? E empreendimento, novos empreendimentos, né? Eu acho que seria isso a similaridade aí de você ter um iron e empreendedor. É muito igual, porque você não vai aprender só uma coisa. Por exemplo, eu podia ser muito bom no nado e não fazer a bicicleta e não fazer a corrida. Então é assim, eu sou um bom produtor de tilápia, eu sei produzir tilápia, mas eu não sei empreender novos negócios em cima dela e também não sei estratégias. Então eu quebro, né? Ou qualquer negócio que for fazer aí vai dar essa similaridade. Boa noite, Lucas, meu irmão. Tô com mortalidade das minhas tilápias. Notei amônia alta, em torno de 2, faz uns 6 dias. Não são muitas, mas é mais de 8 por dia, mortalidade. Então, Marcelo, primeira coisa que você pode fazer é deixar mais areador ligado. Geralmente amônia ou nitrito alto, mas é o nitrito. Nitrito alto, você vai ver que se tiver pouco areador ligado, vai acontecer de ficar perto do areador, tá? Então, ali deu um tanque aí, deu um pouquinho de nitrito, chuvarada, renovação, né? E aí você percebe ali com oxigênio a 3, 3,5, você vê assim que a tilápia, né, dias nublados, você vê que ela vai, uma e outra vai perto aí do areador, mas não é que ela vai boquejar, ela só vai perto. Então, por exemplo, se está morrendo, normal, tilápia, normal, o que é normal? O olho está vivo, está ligado, assim, você vê que ela talvez estufou um pouquinho, né, mas não vê nada aparente. Aí deixa mais areador ligado durante o dia. À noite você já liga normal. O dia que é o segredo. Amônia 2 não é alta, tá? Pra mim 2 não é nada, tá? Pode estar o pH 9 e fica tranquilo. Desde que você não desligue todos os areadores durante o dia. Então já deixa pelo menos um areador ligado 24 horas ou mais. Às vezes você está desligando durante o dia para economizar. Aí sim. Aí é tóxica. Mas se você deixar o areador ligado, pode estar 6,5 amônia, pH 9,5, 11, que não vai morrer tilápia, tá? Pode ficar tranquilo. Como eu sei disso? Como você garante isso? Porque eu já fiz isso aqui, tá? Então, por isso que eu posso garantir para vocês. Amônia e nitrito não mata peixe. Somos nós, devido a desligar a areador durante o dia. Isso que mata a tilápia. E ela não vai morrer logo, tá? Pode ficar tranquilo. Vai demorar uns 5, depende da temperatura da água, 5 a 7 dias vai começar a mortalidade. Aí você fala, meu Deus, por que tá morrendo? Aí você não lembra que você desligou o areador, você economizou energia. E o que você economizou vai perder tudo ou muito mais, 3, 4 vezes. Geralmente você perde 4 vezes mais do que você economizou em energia por desligar um areador, tá? Então por isso que é um bom negócio, uma boa estratégia é você vender energia para suas tilápia. É você ser o empreendedor da energia para suas tilápia enquanto há essa oportunidade, tá? Vai chegar um momento que de repente não pode mais. E aí? Aí você perdeu a oportunidade, tá? E vamos lá, tiver mais pergunta aí?
Vamos fazendo aí para nós encerrar a nossa live de hoje, esse Natal, né? Finalizando, que amanhã nós temos que engrenar as coisas, né? Agora com 90 dias, 180 a 200 gramas. Eu acredito que é para ser, tem que ver com quantas gramas ela veio, Marcelo. Com quanto, se tá dando amônia ali, é bem tranquilo. 200 gramas, 90 dias. Depende com quantas gramas veio, mas tá bom, sim. Né? A não ser que veio já com 50 gramas, daí não tá bom. Mas se veio ali com 1 grama, 3 gramas, tá crescendo bem. Poderia ser melhor? Poderia. Sempre podemos melhorar, tá? Aí vai depender o manejo, quantos peixes por metro. 90 dias atrás vai dar setembro. Daí setembro estava frio, depende da região, né? 3 gramas, né? O que influencia ali, Marcelo, para você entender? Por exemplo, às vezes você economizou o areador, tá? Tava pequena, não precisa ligar o areador durante a noite. Ficou bastante dias desligado o areador, né? E acabou economizando energia e daí ferrou no crescimento, tá? É uma coisa que pode acontecer, tá bom? Que atrasa. Ou trato, economizou um pouquinho de trato, alguma coisa assim, né? Com medo, né? Mas poderia estar um pouquinho melhor. Mas às vezes depende da sua região. Depende da região, eu falo, não tem como, tá? Então, depende da região. Capacidade de um tanque de 1.000 metros quadrados, acho que é para ser isso aí, com um areador de 1/3 de CV. Rapaz, 1º de outubro. Novembro, dezembro, 60 dias. 30, tá dando 90 dias já. De janeiro, então são 6 dias, então não dá 90 dias. Agora ela vai crescer bastante, agora vai dar o disparo. Então, Felipe, capacidade de um tanque de 1.000 metros quadrados e um areador só de 1/3 CV, não é meio CV? 1/3 CV, 1/3 CV. Nunca vi de 1/3 CV. Essa é interessante. Cara, você vai conseguir produzir quase nada, mas já é melhor do que nada, né? Porque você vai ter uma agitação de água ali para ficar misturando. Isso depende de que tipo de areador que é. É um chafariz, é um DEPA, é um Venturi, uma bomba, né? É um soprador. Aí preciso mais especificações para saber aí. O Marcelo, frio demais. Então, tá. Então aí você já sabe, né? Então você não tem como comparar ali, por exemplo, eu falar assim, é pouco, cresceu e você choveu demais, porque na nossa região aqui deu a seca, então não ficou frio. Então deu a seca, faltou água em certas regiões, mas quando dá seca tem muita luminosidade, né? Se tem muita luminosidade, o peixe cresce mais e tem mais apetite, né? Por mais que a temperatura de água não chegou não dá aquele salto, né? Mas quanto mais sol, melhor para a tilápia. Vocês vão perceber que nem ali, quando tá dias nublados, além de estragar a água, entre aspas, aí, ficar turva e ter que ligar mais areador, né? Então eu tava pedindo muita turbidez na água. Cara, não tem. Aqui nos nossos tanques com pequenos e rasos, deixa muito areador chafariz ligado, ela começa a ficar turva, né? Aerofisher 80 cúbicos por hora. Então, o que eu vou te dizer? Não dá pra dizer quase nada, né? Que não sei quanto que ele vai incorporar, quantos quilos de oxigênio ele vai incorporar. Ele vai dar o quê? Talvez vai dar... Teria que ver a tabela dele, quantos quilos de oxigênio ele vai incorporar por hora. Talvez vai dar 500 gramas de oxigênio por hora. Então, cada 3 horas ele vai conseguir fazer a incorporação, uma bioremediação suficiente de oxigênio para 1 kg de ração, mais ou menos. Adilson, tem alguma experiência com pacu? Não, amigo. Infelizmente, com pacu, peixes redondos, não tenho experiência aí, não, tá? Me profissionalizei só na tilápia, aqui na nossa região só produzimos tilápia, tá? Que o oeste, então, pacu não tem, tá? Experiência. Vou ficar devendo essa aí, tá bom? Então, chegando aí, finalzinho. Se tiver mais perguntas, vão fazendo para nós encerrar. Meus vereadores estão deixando a água turva. Seria isso? Juninho. Lá para escrever. Barenta, turva, barenta, turva. É isso aí.
é normal, né? Então provavelmente você está com o tanque raso que nem eu, né? Então na hora de construir novos tanques tem que fazer tanques mais fundos. E aí que vem, você vai ter uma faca na mão que corta dos dois lados, né? Se você desligar a areadora, ela vai cortar o oxigênio, dias nublados, e vai ficar mais turvo. O que você pode fazer, o que eu estou fazendo, né, que está ajudando um pouquinho. Eu estou jogando os chafariz tudo para o lugar mais fundo, mais perto da comporta, tudo lá, tá? Eu tenho areador de pá, então eu deixo o areador fazendo a rotação da água, então cada tanque é um jeito. Então, por exemplo, no tanque 1 eu tenho 3 chafariz assim, em séries, ligados no lugar mais fundo, e aqui o de pá empurrando a água para fazer a água dar a volta, tá bom? E tá assim. Não é o melhor sistema, né? O sistema ideal seria espalhar bem o chafariz. Mas se eu espalho bem e trago para o tanque mais raso, o que acontece? Vai estar muito barro. Assim, quando começa a dar sol, dias muito ensolarados, eu consigo já desligar, por exemplo, um chafariz, e daí depois eu consigo desligar outro, né? E daí a água ficando menos barrenta, ela se recupera mais rápido. Isso que eu percebi. Enquanto eu tinha todos espalhados, eu perdi a água. O que é perder a água? Ela ficava turva e não tinha como voltar, barrenta. Não voltava, porque se desligava o variador, não tinha oxigênio, o peixe boquejava, virava aquele drama doido lá. E agora não. Então, vai dar problema na hora de despesca? Vai dar todos os montes. Na verdade, teoricamente, vai diminuir um pouco o monte, né? Se o monge ali com 3 metros não vai dar problema, mas ali está com 1,5 metro, vai dar problema. Nós vamos trazer toda a água barrenta para cá, mas talvez o areador de pá vai conseguir puxar. É o que eu fiz, é o que eu consegui fazer. Então, eu mexi em todos os areadores e areador de pá empurrando a água para movimentar a água nos cantos, né? Tá melhorando muito, depois de passar a chuva eu consigo recuperar a água. Rapidamente ela vai começando a ficar verde, né? É todos os tanques? Não. O tanque 2 ali, ele tem muito peixe e é muito raso. Ali infelizmente não, ali a água turva, não tem quem recuperar aquela água. Mas os outros tanques sim, a gente consegue recuperar. Como a gente sabe que está recuperando a água? Ele começa a produzir oxigênio durante o dia, a gente vai economizando, desligando, tá? Então assim, estou com 6.000 alivio e entrando na sexta semana, estão com média 18 gramas. Daí não sei, Felipe de Quirijão, que se é que temperatura, 6 semanas, 1 mês e meio, 18 gramas. Se tiver temperaturas quentes, tá? Não sei de que região que você está falando, tem que estar mais, tá pequeno, tá? Então tem alguma coisa atrapalhando ali, né? Se for a região quente. Aqui tem me ajuda a movimentar os aeradores de lugar cada 5 dias. Ah, tá. Então entendi, Cidinha. Então você está movimentando eles cada 5 dias de lugar, né? Mas essa, talvez por causa dos montes, né? Mas a água barrenta em si, por você tá muito espalhado, ele já no raso ele acaba puxando muita terra, né? Depende da marca também, tá? Então depende da marca, né? A marca é o potência. Então aqui são fortes, geralmente incorpora, o variador 2CV da Aqua Germana incorpora mais oxigênio, mas tanque raso dá esse problema de movimentar mais água. Por quê? Ele movimenta mais água. Então ele movimenta mais água, incorpora mais oxigênio por hora e funciona melhor. Mas tanque raso dá problema. Tanques fundos, que comporta com 4 metros de profundidade, não dá problema não, né? Vai dar um montinho lá no tanque, mas a água não chega a ficar turva, né? Então é isso que a gente percebeu. Então para você aí, Rio Grande do Sul, ah tá, então a água deve estar fria, para não estar rendendo ainda. E às vezes choveu mais, né, ali para vocês, mais dias nublados, tá? Então teria que saber a média da temperatura da água nos últimos 60, não dá 60 dias, 45 dias aí, né? E como é que estava a água, por exemplo, se a água estava bem verde, se a água estava bem verdinha, aí cresce mais rápido, se a água está meio clara, não cresce tão rápido. Então, se você deixou mais o areador ligado, se deixou desligado esse areador durante o dia, como é que está essa movimentação, né? Então, tudo isso aí acaba influenciando na sua produção aí, e você vai vendo. Depois que você entende que você recebeu um alivino de 1 grama, água adubada, né? Tive 6 dias, temperatura abaixo de 25. Não, aqui também. Mas se ela até vai entre 22, não baixou de 22
daí ela bateu 26, só que ela não baixou de 22 graus, aí ele tinha que ter crescido um pouquinho mais, mas isso é desde o alojamento, né? Agora, começou o alojamento com 18 graus, aí é diferente o processo, né? Aí tem que ver, por exemplo, a ração que você está usando, quantos por cento de proteína nessa fase, né? Tá com uma 40%, por exemplo, né? Pelo menos 40% vai dar uma forçadinha. Se trabalhar com uma 36, aí diminui o crescimento nessa fase, tá? Ou trabalhar com uma 32, aí também tudo isso acaba influenciando na sua produção aí de tilápia no crescimento, tá? Então, para geralmente estourar o alivino, adubação de água, tudo certinho, e mais uma ração alta proteína, ele acaba crescendo bem rápido. Aí, por isso você tem que cuidar, Felipe, se você está com uma produção, com uma ração mais baixa proteína, vai crescer um pouco mais devagar, vai perder um pouquinho de tempo aí. Então, tenha esse cuidado, tá? Tenta pelo menos uma 40% para não perder tempo aí, tá bom? Aí quando trabalha com a pó, você trabalhou com a pó, né? Eu usei até agora um saco pó 56 e um saco 42. Aí complicado com a pó. É ruim quando a gente tem tanque um pouco pequeno, Felipe. Mas a próximo alojamento tenta fazer o seguinte: pega um saco da pó e já pega a micro extrusada. Se tiver por aí a micro extrusada, já pega a 1 milímetro ou a 0,8. Mas pode ser 1 milímetro direto. A gente não tem. A pó, você usa a pó, né? Porque ele está acostumado a pó, mas já vai introduzindo a micro extrusada. É impressionante, o peixe cresce muito mais rápido. Muito, muito, muito mais rápido. Vocês não têm noção. Vocês estão perdendo tempo ali. Principalmente no Rio Grande do Sul, né? Que é a janela do Rio Grande pro frio, né? Vocês vão sair agora, vai ter o verão, papapá, e depois já vem o inverno, tem que estar pronto esse peixe. Então vocês não podem perder tempo. Aí 6 semanas ali, 18 gramas, vai atrapalhando a sua piscicultura, depois vai passar o peixe no inverno, porque não vai estar atingido o tamanho, tá bom? Então você tem que ter esse cuidado aí, tá bom? A 1.7. Vai judiar um pouquinho às vezes no começo, mas manda bala, já vai misturando, não perde tempo. Já na segunda semana você já podia estar misturando a 1.7 com a pó, tá bom? Não se preocupe, porque o peixe que não conseguir comer, né, ele você vai perceber que sobra esse 1.7, tá bom? Mas daí o peixe que consegue comer vai estimulando ele, porque a pó falar bem a verdade, é a coisa que existia, funcionava, mas se existe uma coisa que te ajuda mais, uma ração 1.0 milímetro, né? Se tem, às vezes não tem, tá certo, né? A gente entende isso, mas ela alavanca muito e você desperdiça menos ração, estraga menos água. A pó você tem que ter cuidado, depende da pó, afunda muito rápido, aí você tem que tratar pouco e muitas vezes. A pó você tem que jogar no mínimo 6 vezes por dia, né? Até o meio-dia, mas em meia hora tem que jogar a pó para todo mundo comer, né? Então, por isso que o peixe acaba não se alimentando muito bem na pó, tá bom? Então, para vocês que ficaram até aqui agora, agradeço a vocês. Um grande abraço, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que seja tão próspero que jamais tenha imaginado a sua vida aí, 2025, para você e sua família, tá bom? E muito obrigado pela participação. Deixa eu ver, acho que vai ter mais uma live ainda. Esse ano, né? Senão eu desejo a você um feliz Ano Novo, né? Que esse Ano Novo seja muito abençoado. Deixa eu ver. Não vamos ter mais não. Só se fazer uma live antes. Então, se você aí, nós não se vê mais um abençoado Ano Novo, que seja tão próspero esse ano 2025, que você jamais sonhou, imaginou aí na sua vida. E que suas metas são tão pequenas comparado ao que vai acontecer na sua vida, tá bom? É isso que eu desejo a você e a sua família. Um grande abraço por você ter ficado aí acompanhado nesse Natal. Mais uma live aí conosco. Até a próxima. Um beijo, um grande abraço para vocês.